Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa terceira aula, nosso bate-papo. Cara, é muito importante que você fique ligado que hoje vai ser um tempo de perguntas e respostas, onde vocês vão aprender bastante e tentar de forma prática, colocar de forma bem legal aquilo que você aprendeu nas duas primeiras aulas. E hoje nós temos um convidado, um brother, um parceiro, um cara menino de Deus demais, que vai estar com a gente para justamente tirar essas dúvidas. Está aí, ó, Átila. Átila é meu brother, seminarista do 4º ano, trabalha na igreja, serve na igreja lá em Passos, né, Atilão? Mano, se apresenta para a galera aí, vai lá. Fala, galera. Bom, igual esse careca aí falou, meu nome é Átila. Eu sou de Passos, Minas Gerais, sou da sala dele, e eu estou trabalhando lá em Passos. E aí ele me fez esse convite para estar aqui hoje com vocês. É uma alegria muito grande para a gente estar aqui junto, para a gente discutir assuntos tão relevantes, tão importantes para a gente, para o nosso crescimento e amadurecimento. E é isso aí, de forma... Vamos lá, né? Vamos lá. Mano, eu queria que você orasse para a gente desenvolver um bate-papo. Vai ser bem rapidinho, vai ser bem legal, mas olha para a gente aí. Vamos lá, então. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado porque a tua graça e a tua misericórdia foi renovada em nossas vidas. E o Senhor tem cuidado de nós. Podemos ver isso no nosso dia a dia, em muitas coisas, Pai. E, inclusive, nesse momento em que temos, Pai, a oportunidade de conhecermos mais de Ti, a oportunidade que temos, Pai, de nos aprofundar no conhecimento do Senhor. Possamos, Pai, ser trabalhados, moldados ao caráter de Cristo e cada dia mais ser mais parecido contigo. Assim que nós oramos, agradecidos, em nome do Seu Filho, Jesus. Amém. Amém. Mano, é o seguinte, nós estamos na série Submersos, tem sido uma série muito top, uma série muito legal, e é uma série, Átila, que, cara, tem sido muito massa, porque a galera tem se identificado, né? Por quê? Porque, cara, quando a gente fala de submergir, a gente entende que o propósito é afundar e aprofundar na presença de Deus. E tem algo interessante que já é caminhando para a primeira pergunta, Átila. Quando a gente aprofunda para conhecer a Deus, a gente descobre, então, como consequência disso, a nossa identidade. E a nossa primeira pergunta, então, é justamente sobre isso. O adolescente pergunta, como descobrir a minha verdadeira identidade submergido na presença de Deus? Qual o seu conselho para essa adolescente chamada Sofia? Cara, então, é muito legal como essa relação de conhecer a Deus e da nossa identidade. Porque não só um, mas vários estudiosos, teólogos, pastores, cristãos dizem que, desde os tempos antigos até os dias de hoje, que a maneira como nós mais nos conhecemos é quando nós conhecemos profundamente Deus. Então, a maneira como nós vamos descobrir a nossa identidade é, sem dúvida, se submergindo cada dia mais e mais em Deus, através da oração, através da leitura da Bíblia, descobrindo quem Deus é. Quando nós vamos descobrindo aquilo que Deus é, o que Deus faz, quem Ele é, todas essas coisas, automaticamente nós vamos descobrindo quem nós somos. Então, se você quer descobrir quem você é, você faz isso, aprofundando no conhecimento de Deus. E aí existem várias outras maneiras, práticas que eu acredito que o Lucas tem trabalhado e outros têm trabalhado. Mas eu acho que essa é uma das chaves para a gente descobrir a nossa identidade. Muito bom, mano, muito bom. E já emendando a segunda pergunta, irmão, tem a ver justamente com essa proposta. A pessoa pergunta, como eu posso desenvolver um relacionamento com Deus? Aí, a gente vai ter outras perguntas que talvez vai estar já incluído aí na sua resposta, porque o adolescente pergunta de forma mais prática. Mas essa pergunta é, como eu desenvolvo um relacionamento mais profundo com Deus? Cara, então, essa é uma pergunta que está sobre todo mundo, né? Todo mundo quer sempre saber como a gente pode se relacionar com Deus, porque é isso que está dentro de nós. O ser humano busca, anseia por se relacionar com Deus, né? E a maneira como nós vamos nos relacionar com Deus, e acho que vai entrar na pergunta do outro mesmo, como você falou, é passando tempo com Ele. Da mesma maneira, como você se relaciona com a Sabrina, o Lucas, por exemplo, ou como você adolescente, o jovem que está aí, que fez a pergunta, como você se relaciona com seus pais, com seus amigos.
Como você pode conhecer mais deles? Como você pode se aprofundar nesse relacionamento com eles? É passando tempo junto, é conversando, é abrindo o seu coração para essa pessoa, e dessa maneira você desenvolve um relacionamento com ela. Automaticamente com Deus não é diferente. Deus é um Deus relacional que quer se relacionar com a gente. E ele, para isso acontecer, não é um passe de mágica. Não é simplesmente eu vou na igreja só no domingo, vou participar da aula na internet, mas é passando tempo com Deus. A gente precisa passar tempo com Deus se a gente quer ter um relacionamento com Ele. Mano, muito top, muito top. Porque às vezes a galera enfeita, né, Atila? Às vezes a galera acha que não. Para eu ter um relacionamento com Deus, eu preciso orar, oh, grandioso Deus que está no céu, que está com um tridente na mão, barbudo, eu vou, tipo, me chegar. Mano, Deus é um Deus relacional demais, né, Atila? É um Deus que a gente se aproxima dele, cara. Então, é lógico, a gente não pode chegar sem temor, né? Assim, e aí, mano, beleza? Como é que você tá, velho? Mas, pô, velho, Deus, eu quero conversar com o senhor, trocar uma ideia e tal. É mais ou menos essa pegada, né? Atila, essa próxima pergunta, ela tá mais relacionada à primeira pergunta, levando em consideração a questão da identidade, que você se conhece, quando você conhece a Deus, você se relaciona com Ele. Mas, cara, a gente vive um tempo onde a desconstrução da identidade é muito pesada, né? Poxa, de todas as formas, as pessoas, no nosso tempo, essas pessoas querem desconstruir a identidade que a própria igreja tem construído no coração do adolescente, mostrando o que ele é, a imagem e semelhança de Deus. Então, a próxima pergunta é o seguinte: sabendo que nos nossos tempos as pessoas querem desconstruir a identidade de Deus em nós, como eu posso me livrar dessa pressão da sociedade que quer desconstruir a imagem de Deus em mim? É uma pergunta cabulosa, cabeluda, né, mano? Manda brasa. Repete a pergunta, fazendo favor, só para... Em tese, o adolescente pergunta assim: sabendo que vivemos um tempo onde as pessoas querem desconstruir a identidade de Jesus em mim, como eu posso superar isso? De que forma eu não me entrego ou não entrego a minha identidade, que é a identidade de Cristo em mim? Cara, isso que é o pressuposto que esse adolescente parte, ele é muito verdadeiro, ele é muito real, né? Jesus sempre trata e fala, o mundo é inimigo de vocês. Paulo sempre vai falar, a gente vai estar sempre em luta contra o mundo. Quando Paulo fala isso, é contra os princípios e os valores que o mundo apresenta. E nós vamos estar sempre nessa constante luta com o mundo. Isso é um ponto real. Mas o que a gente tem que fazer é caminhar naquilo que Deus quer, na vontade de Deus, caminhar com Deus. E isso acaba sendo meio que repetitivo, mas é o que acontece. Para você não se desviar daquilo que você quer, você precisa estar naquilo que você quer. Paulo, em Romanos 12, ele vai falar para a gente não se deixar ser moldado pelo mundo, mas para a gente deixar que Deus nos molde. Então, Paulo está falando para aquele povo e para nós da seguinte maneira: não deixe que o mundo venha e coloque a mão em você e te molde do jeito que ele queira, mas deixe que Deus venha e coloque a mão em você. Então, para que a gente possa não se amoldar e não ser desconstruída a nossa imagem, nossa identidade pelo mundo, a gente precisa que Deus venha e nos molde, nos coloque de acordo com a identidade que Ele quer. Então, nós precisamos buscar isso em Deus e não no mundo. A gente nunca pode achar que a gente vai estar em paz com essas coisas, porque isso vai estar sempre vindo. Não é só a nossa fase da adolescência, não é a fase adulta, a fase infantil, é sempre, todo período, toda a nossa vida vai existir essa luta. Mas o que nós precisamos fazer é buscar entender qual é a vontade de Deus e deixar que Deus nos molde. Deixar que nesse processo nós possamos buscar a Deus. Porque quem vai ditar o que nós fazemos ou não, não é o mundo, não é os nossos amigos, não é a internet, não são as vozes poderosas dos dias de hoje, os grandes influenciadores de hoje. Mas é aquilo que Deus colocou. Então a gente precisa voltar para isso, voltar para Deus. Porque quando nós voltamos para Deus, nós vamos conseguir lutar contra aquilo que o mundo está querendo impor sobre nós. Caraca, mano, sinistro, velho. Que resposta sinistra, mano. Cara, esse assunto é muito complexo, né, Átila? Porque, mano, a gente vive um tempo hoje onde, por exemplo, a ideologia de gênero tá aí, né? Ela tá acontecendo, então é muito que normal você ter que aceitar conviver com isso. E isso, na minha opinião, é uma desconstrução da identidade, né? Quando a gente olha, por exemplo, lá para Daniel, capítulo 1, a gente percebe que quando Daniel e os amigos saem de Jerusalém, vai sendo levados como escravos para a Babilônia, cara, uma das coisas que Nabucodonosor faz é mudar o nome dos caras, né?
E mudar o nome tem justamente a proposta de mudar a identidade. E, cara, na minha opinião, a ideologia de gênero tem esse intuito de desconstruir a identidade de Cristo em nós também, né? Então é muito importante você ter falado isso aí, mano. Obrigado. Próxima pergunta, mano. Adolescente pergunta o seguinte: como eu posso ler a Bíblia e entender que Deus está falando comigo? Por quê? Porque esse adolescente está partindo, Átila, do pressuposto de que ele lê a Bíblia como ele lê um livro qualquer. Tudo bem. Mas como ele pode ler a Bíblia sabendo que Deus fala com ele? Tipo, tem como espiritualizar isso ou é algo que acontece, ou é natural? Cara, então, esse negócio, esse eu estava estudando exatamente esses dias com os jovens lá da igreja a respeito do que a Bíblia é. A gente estava realmente entendendo, peraí, qual que é a Bíblia? E o que eu estava tentando trazer para eles é justamente lembrar eles de que a gente não deve colocar um misticismo exagerado sobre a Bíblia como se ela fosse um livro totalmente aleatório, mas que ela é uma obra literária. Ela contém aspectos de uma literatura como qualquer outro livro. Porém, para que o entendimento dela seja real e aquilo faça diferença na nossa vida, existe a intervenção do Espírito Santo. Amém. Mas uma coisa não exclui a outra. E isso que esse adolescente trouxe é algo que poucas pessoas têm, mas que eu acho que é uma coisa boa, que é a respeito de ler a Bíblia, lembrando que ela é um livro. E que você precisa ler, você precisa respeitar as questões da língua, você precisa interpretá-la, você precisa ver o que ela está falando. Só que só isso não basta. A gente precisa estar lembrando que a gente está diante da palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada. A gente precisa entender que Deus está falando. Aquilo que está escrito é aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Então, quando às vezes a gente tenta colocar muito espiritualizado, de uma maneira, não que não seja espiritual, mas de uma maneira como se Deus só falasse com você através da Bíblia, se você sentisse um negócio bem diferente no seu coração, ou que se a Bíblia começasse a brilhar, ou algo arrepiar, do tipo. Né? Mas não, às vezes você está lendo ali e o Espírito Santo te dando o discernimento seguinte, por exemplo, igual fala, Jesus vira e fala, não, você é bem-aventurado os puros de coração, pois eles verão a Deus. O que Deus, quando você pega e vai interpretar isso, você vai entender isso, mesmo que você não tenha sentido nada, um arrepio e tal, e você conseguiu levar isso para sua cabeça e começou a colocar isso em prática, é Deus que está colocando isso no seu coração. É Deus quem está falando com você. É entender esse processo, dessa questão de que é um processo que vai acontecer. Às vezes você vai ler e não vai passar de uma leitura qualquer, mas tem às vezes em que você vai ler e você vai conseguir compreender isso. Quando isso acontece, é o Espírito Santo que tem falado com o seu coração. Então, adolescente, que eu não sei quem é o seu nome, quando você lê a Bíblia e você olhar para ela e você entender alguma coisa e falar assim, nossa, isso é isso aqui, saiba que é Deus que está falando com você. E aquilo que ele está falando com você é para você colocar em prática, é para você viver. Sensacional, mano, muito top. Mano, é legal, assim, que ao ler a Bíblia, ele possa pedir direção de Deus para ler a Bíblia, pedir que o Espírito Santo mova aquela leitura para que ele possa entender. É bom que ele faça isso? Com certeza, né? Porque quem vai nos guiar através da leitura da Bíblia é o Espírito Santo. É ele quem vai guiar. E a gente precisa... E a oração desse momento é mais para a gente precisa entender que nós dependemos de Deus, porque senão com o tempo você vai tanto lendo a Bíblia de forma manual que você acaba esquecendo que não é a sua mente, não é a sua inteligência que está te dando discernimento, mas que é o Espírito Santo. Então essa oração faz com que a gente possa nos lembrar de que orar por isso, lembrar que quem nos dá o discernimento e o direcionamento é Deus e não nós mesmos. Lembrarmos de nos colocarmos na dependência de Deus até na leitura da Bíblia, no relacionamento com Ele. Lembrando que isso é algo dele. Top, mano, top. Mano, pra gente finalizar, a gente costuma fazer isso no final dos bate-papos aí. Qual é o conselho de Átila pra galera que quer submergir, que quer aprofundar na presença de Deus e sair dessa vida superficial de intimidade e relacionamento com Deus? Então, qual o seu conselho para que a galerinha se aprofunde de fato e se submerja, né, na presença de Deus, tendo um relacionamento bem legal com ele? Qual que é o seu conselho para a galera? Para a gente finalizar e orar. Cara, isso é uma coisa que eu tenho lutado muito para me conseguir ser essa profundidade, porque é uma luta que eu tenho enfrentado nesses últimos anos.
Mas algo que eu tenho aprendido, que Deus tem falado muito ao meu coração, e que isso é essencial para a nossa vida com Deus, é a sinceridade no relacionamento com Deus. Na oração, na leitura da Bíblia. Às vezes a gente tem uma indisposição em ser sinceros com Deus, ou como se Deus fosse se sentir ofendido, ou como se nós não pudéssemos falar para Deus algo do tipo, Deus, olha, minha vida está parecendo uma porcaria, parecendo que o Senhor não está aqui comigo. O Senhor não está presente comigo, como se Deus fosse ficar ofendido de nós falarmos isso para Ele. Mas Deus, o Senhor não está aqui comigo, parece que não está aqui comigo. Mas o que Deus quer é sinceridade, quer que nós abrimos o nosso coração para Ele, para que Ele possa vir e responder essas perguntas. Não adianta a gente ter um relacionamento superficial onde nós oramos, Deus, obrigado pelo alimento, obrigado por esse dia, obrigado por meu pai, pela minha mãe, amém. É Deus, abrir o coração, falar, Deus, olha, eu estou enfrentando tal e tal dificuldade, isso está difícil, isso aqui está muito difícil. E dessa maneira, nós vamos conseguir ter um relacionamento mais profundo com Deus, quando nós somos sinceros, quando nós somos abertos, e não temos medo de abrir o nosso coração para Ele. Mas esse processo não vai ser do dia para a noite. É um processo que vai demorar a nossa vida, vai demorando. Mas nós temos que estar dispostos a buscar isso intensamente, todos os dias, cada dia mais e mais e mais. Mano, top demais. Irmão, obrigado, cara, pela participação, foi muito legal, falou muito comigo, tenho certeza que vai falar com essa galerinha aí, beleza? Então a gente ora e a gente finaliza, mas desde já eu te agradeço pela sua presença. Você é bênção na minha vida de perto aqui e com certeza você vai ser bênção na vida dessa galerinha, apesar de ser chato. Mas eu gosto de ser. Tamo junto, careca. Tamo junto. Vamos orar. Deus, obrigado por este momento, obrigado pela vida do Atila, que foi uma bênção, foi um instrumento do Senhor para falar aos nossos corações, ao meu coração e ao coração de cada adolescente. Que essa palavra, que esse momento de bate-papo possa ir de encontro ao coração de cada um, que eles possam ser renovados, para só então submergir e te conhecer mais, papai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. E amém. Compartilha essa aula, galera. Manda pro gato, pro cachorro, manda pros vizinhos, pros seus colegas, tudo, beleza? Deus abençoe. Tamo junto. Tamo junto, pessoal. Valeu.